Olá, seja bem-vindo ao canal Fluir e Transbordar. Eu sou a Soraya Trino, sou psicanalista e quero hoje dividir com você um tema bastante atual. Vamos falar sobre o gaslighting. Você sabe o que significa gaslighting? Hoje a gente vai falar sobre esse assunto e nada mais atual do que falar sobre gaslighting, porque nós estamos convivendo numa época onde encontramos pessoas abusivas em várias instâncias das nossas relações, seja no nosso âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito espiritual, no cenário político nacional e quiçá mundial, né? Porque temos pessoas abusadoras, temos gaslighters em todos os lugares onde a gente menos espera, tem um gaslight ali pronto para poder abocanhar a vítima. E como não se tornar vítima de um gaslighting? Vamos passear um pouco e mergulhar nesse universo. Eu tenho como inspiração para esse assunto esse livro aqui, olha, O Fenômeno Gaslighting, da psicóloga Stephanie Moulton Sarkis, tá? É de extrema... Assim, esse livro muito, muito bom, aborda com muita precisão esse assunto. E a gente já, talvez você fale assim, mas eu nunca ouvi falar em gaslighting. Você já deve ter visto aí recentemente na mídia internacional o caso do ator Johnny Depp, né, ator bem famoso que estrelou filmes como Piratas do Caribe, Alice no País das Maravilhas, dentre outros, e que foi casado com a também atriz, não muito conhecida, mas Amber Heard, que depois a gente veio a conhecimento do público, né, através do processo que ambos colocaram um contra o outro, que ela estava praticando, ele vivia dentro de um relacionamento tóxico, onde a Amber, ela praticava o gaslighting com o Johnny Depp, né? Então você vê que não existe distinção de sexo, de gênero, homem e mulher. O gaslighting pode ser qualquer pessoa e pode estar em qualquer lugar, independente de sexo, de condição financeira, de status social. Esse termo gaslighting, ele começou a ser utilizado nos meados da década de 1960 para descrever fenômenos psicológicos que envolvessem manipulação de pessoas. Esse termo ficou mais conhecido através da peça do dramaturgo inglês Patrick Hamilton, na peça de nome Gaslight, que significa meia-luz, e se tornou amplamente conhecido no filme que tinha justamente esse nome. Inclusive, depois eu vou deixar aqui embaixo, abaixo dos comentários do vídeo, um link de um canal aqui do YouTube que tem esse filme de 1944, em preto e branco. Tem como você colocar a legenda e tem como você assistir para você ver. É um filme assim de suspense, muito interessante, que retrata justamente esse fenômeno do gaslighting, que é a manipulação. A história se passa da seguinte maneira. A moça, ela conhece um cara, ele se mostra apaixonado por ela, começam a namorar, se casam e ele vai manipulando ela, falando, meu sonho sempre foi morar nessas casas da Inglaterra e coisa e tal, porque ele já tinha estudado, ele sabia que ela tinha dinheiro e que ele já tinha sondado a vida dela toda e descobriu que ela tinha condições de comprar aquela casa e de ir morar onde ele queria. Então, ele manipulou, né, ela através de conversas indiretas e leva ela para morar, e ela acaba casando com ele e indo morar nessa casa. E aí, nessa época, em 1944, que é quando o filme passa, não existia energia elétrica como existe hoje. Então, eram os lampiões que eram acendidos e tal. E quando ele começa a não querer mais estar casado com ela, que ele mostra a verdadeira face dele, ele mandava acusar, ele começava a sumir com coisas, né? Ele pegava coisas e falava, cadê o broche? E ela falava, o broche tá aqui, não, mas você perdeu. E aí ele escondia objetos pessoais dela e acusava ela de estar louca, acusava ela de
Foi você que pegou, foi você que colocou no outro lugar, foi você que pegou o meu relógio. Então ele ia sumindo com objetos e ela ia ficando doida, porque ela não sabia onde estava. Mas era tudo fazia parte de um plano dele. E à noite, quando ele chegava e começava a atormentar ela com palavras, ele vai e manda ela ir para o quarto. E aí ele ia para um anexo ao lado da casa e ia lá e ficava abaixando, mexendo na luz do lampião para poder apagar. E aí ela ficava falando, você tá vendo? Tem passos de pessoas andando aqui em cima da casa. A luz tá apagando e acendendo. Ele, não estamos vendo nada, isso é coisa da sua cabeça. Então, a pessoa que é gaslighting, ela faz isso. Ela consegue, ela tá fazendo algo de ruim com o outro, mas ela consegue manipular para colocar na cabeça da vítima de que aquilo que a pessoa tá vendo, aquilo que a pessoa tá ouvindo é mero fruto da imaginação. Não, você tá louca, eu não falei isso. Não foi isso, bem isso que você viu. Então, assim, é como a Amber Heard, numa das brigas que ela teve lá com Johnny Depp, né? Eu acompanhei o julgamento desse processo e tinha várias filmagens em que ele começou depois a gravar, que ele começou a desconfiar, né, do que estava acontecendo, do que ele estava dentro de um relacionamento abusivo. E ela falava assim, ela teve uma das vezes que eles brigaram e ele jogou um copo e esse copo acertou o dedo dele, cortou ele, aí ele foi falar com ela, né? Poxa, você me machucou, você me agrediu e tal. Ela, tá vendo o que você fez eu fazer? Tá vendo o que foi que você me obrigou a fazer? Então, a pessoa, o gaslighting, ele faz isso, ele consegue reverter a história de uma tal maneira que a pessoa que é vítima acaba se tornando a culpada pela pessoa ter feito algo de ruim contra ela. Então é sobre isso que a gente vai falar. Nesse filme, o marido, ele vai fazendo isso com a personagem chamada Paula. Ele vai colocando na cabeça dela que ela tá louca, que ela que some com as coisas, que ela tem cleptomania, que ela rouba as coisas, que ela tira coisas do lugar. E, no entanto, não é nada disso. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Depois, vocês desejando, vocês entram e assistam o filme. Vale a pena, é muito bacana para você poder identificar como é que esses manipuladores fazem. Porque para pensar, se alguém chega pra gente e já se apresenta mostrando as garras, a gente vai logo sair fora. A gente não vai querer entrar num relacionamento, seja ele de que instância for, se a gente vê que a pessoa é ruim. Então, essas pessoas gaslighting, elas conseguem colocar se revestir de uma personagem onde elas vão ser encantadoras, vão ser dóceis, vão ser amorosas, vão fazer de tudo para conquistar e para ganhar a sua confiança. Uma vez feito isso e ela observando que você já não é mais interessante para ela em algum aspecto, ela começa o jogo de reverter contra a vítima tudo aquilo que ela começa a fazer para provocar a pessoa, para que a pessoa entre em exaustão emocional. Eles usam as próprias palavras contra você. Tramam contra você, mentem na sua cara, negam as suas necessidades. Eles exibem um poder excessivo e tentam convencer a pessoa de que a pessoa é louca. Tudo por conta de uma realidade forjada por eles próprios. Eles conseguem forjar as coisas de uma tal maneira que a pessoa começa a pensar, eu acho que não foi bem isso que eu vi, eu acho que não foi bem isso que eu ouvi. De repente eu posso estar enganada, de repente eu posso estar enganado. Então, o gaslighting, ele vai fazendo isso, ele vai criando essa teia, essa trama, para poder consolidar o poder que ele exerce contra a pessoa. E vai fazendo com que a pessoa vá se tornando cada vez mais fragilizada e cada vez mais dependente deles. O gaslighting é praticado por homens e mulheres. Para os gaslighters, manipular é um estilo de vida. Eles usam a manipulação para obter controle sobre as pessoas.
Quantas pessoas você conhece aqui? Vai colocando aqui embaixo nos comentários se você já não lidou em algum momento da sua vida com uma pessoa gaslight. Uma pessoa que manipulava, que forjava, que distorcia as situações para depois você que era vítima acabar se tornando a culpada pela situação. A manipulação, ela geralmente é lenta, é como eu já expliquei. Ninguém aparece e sai fazendo algo ruim com o outro assim, ó, rápido, porque senão você vai sacar e vai pular fora. Então eles vêm com aquela voz de veludo, com aquela doçura, com elogios, vão conquistando você, vão descobrindo do que você gosta, e vão te dando presente, vão se aproximando, e vão entrando na sua vida, e vão se mostrando os melhores amigos, vão se mostrando os melhores parceiros, e quando você vê, quando começam os problemas, que todo relacionamento tem problema, toda convivência humana tem problema, quando começam os problemas a aparecerem, você vai observando que o comportamento da pessoa vai modificando e você passa a desconhecer aquela pessoa que está na sua frente, mas é aquela que, na realidade, é quem aquela pessoa é. Uma pessoa abusiva, manipuladora, mentirosa e que quer exercer poder sobre você. O objetivo deles é tirar o seu equilíbrio e fazer com que você questione a sua própria realidade. Quanto mais você confia numa pessoa abusiva, mais controle ela exerce sobre você. Um outro ponto a se considerar é que o gaslighting, ele tem alguma semelhança com outros transtornos de personalidade conhecidos por nós. Então, quando você está lidando com alguém gaslighting, é muito comum que você fale assim, ele é psicopata, ele é narcisista, porque se assemelha muito aos comportamentos desses outros transtornos. No Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, que é da Associação Americana de Psiquiatria, alguns transtornos estão classificados dentro do grupo B. E são eles: o transtorno de personalidade histriônica, o transtorno de personalidade narcisista, o transtorno de personalidade antissocial, o transtorno de personalidade borderline. E todos esses transtornos têm em comum uma característica. Todos eles são caracterizados pela impulsividade. Essas pessoas com esses transtornos costumam ser pessoas impulsivas, que não param para refletir, elas agem pelo impulso. O gaslighting se define por padrões. Quando alguns comportamentos estão presentes e são persistentes em uma pessoa, é grande a possibilidade de estar lidando com um gaslighter. Vamos ver um pouquinho dos padrões? Eu fiz uma listinha aqui que dá para a gente poder começar a observar um pouco mais dessas pessoas que são esses predadores emocionais. Uma pessoa gaslighter, por exemplo, eles não são sinceros ao se desculpar. Eles usam a triangulação e o distanciamento. O que é triangulação? É um termo usado na psicologia para designar a comunicação entre duas pessoas que se dá por meio de terceiros. Você já viu quando alguém está brigado? Assim, às vezes dentro de uma família, por exemplo, o pai brigou com a mãe e aí tem ali um filho no meio. E aí, ao invés de ele chegar e falar com a esposa assim, ô fulana, você viu a chave do carro? Ele, ao invés de chegar e falar direto com a pessoa, direto com a esposa, ele vai usar o filho que tá ali no meio, o filho, a filha, a empregada, quem tiver em casa. Ele vai falar assim, ô fulano, pergunta pra fulana se ela viu a chave. Eles são incapazes de pedir desculpa, eles são incapazes de sentar para ter uma conversa. Eu não estou dizendo, gente, que tem horas que a pessoa se aborrece dentro de casa e que a gente faz isso às vezes por birra. Eu não estou falando de quem faz birra, de não quer falar com o outro por um momento ou outro, assim, uma coisa rápida. Estou falando de quem tem esse comportamento de forma repetitiva. Eles usam essa triangulação, eles usam o distanciamento para poder fazer com que, para machucar mesmo a pessoa.
Eles são bajuladores e normalmente esse aspecto da bajulação é mais quando eles estão se aproximando da pessoa, que eles querem ganhar a confiança, eles começam a bajular. Eles não fazem elogios comuns assim, normal, ai que bonito. Eles ficam repetindo, insistindo no elogio, bajulando. E eu acho que não tem coisa pior para quem tá vivendo um relacionamento, seja ele em que esfera for, lidar com uma pessoa bajuladora. A pessoa bajuladora, ela nos cansa, ela nos irrita, né? Mas as pessoas gaslighters, elas são assim, elas são bajuladoras. Elas esperam um tratamento especial para elas. Por isso é que elas começam a manipular para ganhar atenção e para também esperar que você também venha tratá-la da mesma forma. Uma outra característica da pessoa gaslighter é que elas tratam mal pessoas que elas julgam inferiores. Não tem, às vezes, pessoas que saem para um jantar, vão para um restaurante e que você observa que elas são rudes, menosprezam o garçom, menosprezam quem está na porta recepcionando, e você vê que não é tão somente uma falta de educação, você vê que elas tratam mal e que chega a ser uma coisa gritante. A pessoa gaslighter, ela é assim, eles usam as suas fraquezas contra você, eles enganam as pessoas. Eles provocam medo nas pessoas. Quer ver um exemplo de como eles enganam? Eu estava lendo até um dos casos nesse livro, em que a irmã, uma paciente da autora, que é psicóloga, conta que um irmão começou a chorar e fala para ela: ai, por favor, eu tô precisando muito de dinheiro, se você não me emprestar esse dinheiro, eu não vou conseguir pagar meu aluguel, eu não vou conseguir comprar comida, eu tô precisando. E a irmã, sabendo, né, que o irmão era mentiroso, tava tentando se esquivar ali, mas ele insistiu tanto e chorou tanto que ela juntou a quantia de dinheiro que ele precisava, deu para ele e depois ela descobriu que aquilo era tudo mentira e que ele gastou tudo em jogo. Então você vê que o gaslighter, ele é mentiroso, é um mentiroso quanto mais, ele não se importa com o sentimento da pessoa, ele pisa, ele manipula, ele abusa, ele usa de quem ele quiser extrair alguma coisa. Eles provocam medo nas pessoas, eles são temperamentais. Eles se mostram indiferentes quando são punidos. A pessoa gaslighter, ela não gosta de confronto. Ela não gosta de ser punida quando faz alguma coisa errada. Ela finge sentir empatia. Eles comparam normalmente você com outras pessoas. Estão sempre estabelecendo padrões de comparação. Quando que a gente sabe que cada pessoa é de um jeito, cada pessoa é de uma maneira. A pessoa gaslight, essas pessoas abusivas, elas são obcecadas pelas próprias realizações delas. Elas preferem se associar a bajuladores. É fácil você observar quando alguém é gaslight, porque o gaslight, ele sempre vai se associar com alguém que é bajulador. Aquela pessoa que a gente não quer ter por perto, que é o bajulador, que é uma pessoa que deixa a gente cansado, é dessas pessoas que a pessoa gaslight normalmente vai se aproximar. É com essas pessoas que ele vai estabelecer ali o grupinho de amizade dele. Eles colocam você num duplo vínculo. Eles são obcecados pela própria imagem e são obcecados pela imagem do parceiro. Na minha experiência profissional, eu já tive que lidar com mulheres que vieram em terapia, em análise, comentar comigo que seus companheiros, maridos, noivos, namorados, estavam sempre ali colocando elas para baixo, dizendo que não tinham mais interesse nelas porque elas haviam engordado, porque o cabelo estava de um jeito ou de outro, porque determinada roupa não estava legal. Então, isso é um comportamento de um gaslighter. Ele abusa, ele quer inferiorizar a pessoa, ele quer colocar a pessoa para baixo. Porque eles são obcecados pela própria imagem. Então, eles são tão obcecados por eles, pela grandiosidade que eles pensam que tem, que eles acabam jogando isso para cima dos seus parceiros. E eles desgastam você com o tempo.
a pessoa que convive com alguém dentro de um relacionamento gaslight vai ver que depois vai apresentar algum quadro de algum tipo de transtorno, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, entre várias outras coisas. Porque conviver com uma pessoa tóxica dessa forma é assinar um atestado de que que a pessoa vai ficar doente depois, se não conseguir se livrar desse abusador, dessa pessoa abusadora que é o gaslighter. Então, para esse vídeo não ficar muito grande, a gente vai dar um stop aqui e vamos continuar a parte 2 desse vídeo, onde eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o fenômeno gaslighting. Eu quero te pedir um favor, se inscreva no canal, assine o sininho de notificações e compartilha esse vídeo com outras pessoas que você conhece. Vamos tornar esse tema mais conhecido e vamos ajudar mais pessoas a serem libertas de relacionamentos abusivos. Obrigada e a gente se encontra na parte 2.